Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Vamos então aos destaques do dia. Relatório da reforma tributária será apresentado hoje no Congresso. O governo lança programa que parcela a dívida de R$ 5 mil em até 60 vezes. E ainda, preço de carros populares terá desconto entre R$ 2 e R$ 8 mil. E na série Virada Sustentável, nós vamos mostrar uma nova tecnologia que pode evitar queimadas nas florestas. Tudo isso a partir de agora. E o governo lançou o programa Desenrola Brasil para a renegociação de dívidas. A medida deve beneficiar 70 milhões de brasileiros. O Ministério da Fazenda assinou a medida provisória que cria o programa de renegociação de dívidas, o Desenrola Brasil. A previsão é que a proposta vai ajudar cerca de 70 bilhões de pessoas a saírem do vermelho. O público atendido pelo programa deve ser dividido em duas faixas. Para as dívidas de até R$ 5 mil, a renegociação pode ser parcelada em até 60 vezes. A previsão do governo é que as renegociações comecem a partir de julho. Isso porque o governo ainda vai fazer um leilão para que haja adesão de credores ao programa. Segundo o Ministério da Fazenda, as instituições que oferecerem mais descontos vão ser contempladas no leilão. A faixa 1 é reservada para pessoas que recebem até 2 salários mínimos ou que estejam inscritas no Cadastro Único. Para as dívidas de até R$ 5 mil, o Ministério da Fazenda informou que o programa vai valer para dívidas cadastradas até o fim de 2022. Além de parcelar, o devedor vai ter que pagar a primeira parcela após 30 dias. Os juros do financiamento serão de 1,99% ao mês. Podem ser financiadas dívidas de crédito rural, financiamento imobiliário, créditos com garantia real e operações com risco de terceiro. Como o devedor pode escolher um banco para renegociar a dívida, as instituições financeiras vão ser estimuladas a oferecerem melhores condições para o pagamento. Na faixa 2, serão atendidas exclusivamente pessoas com dívidas no banco. Os devedores podem fazer a renegociação diretamente com a instituição financeira. Nas duas faixas, estarão isentas de pagamento de imposto sobre operações financeiras. As dívidas de até R$ 100 dos bancos que participarem do programa vão ser perdoadas e o nome ficará limpo. Segundo o Ministério da Fazenda, 1,5 milhão de brasileiros têm dívidas com esse valor. E o governo finalmente anunciou o pacote para facilitar a compra de carros populares. Os descontos para o consumidor vão variar entre R$ 2 e R$ 8 mil. No total, o governo reservou R$ 1,5 bilhão para o programa. Não há prazo definido para o fim. Quando o valor gasto atingir esse montante, o programa será encerrado. O dinheiro será distribuído da seguinte forma: R$ 500 milhões para automóveis, 700 milhões para caminhões e 300 milhões para vans e ônibus. Os descontos nos preços dos carros para o consumidor devem variar de R$ 2 mil até R$ 8 mil. Os veículos poderão custar, no máximo, R$ 120 mil. O máximo desconto será para carros que cumprirem os critérios social de preservação do meio ambiente e de densidade industrial. As vendas de carros com desconto serão exclusivas para pessoas físicas nos primeiros 15 dias, prazo que pode ser prorrogado por até 60 dias, a depender da resposta do mercado. Depois disso, as empresas também poderão se beneficiar do programa. O barateamento de carros é um pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à sua equipe econômica. Ele já havia dito no início de maio que considerava os preços muito altos no país. E com isso também pretende estimular a indústria automotiva. E a gente começa falando do governo, com notícias de Brasília. O governo lançou o programa Desenrola Brasil para a renegociação de dívidas. A medida deve beneficiar 70 milhões de brasileiros. O Ministério da Fazenda assinou a medida provisória que cria o programa de renegociação de dívidas, o Desenrola Brasil. A previsão é que a proposta vai ajudar cerca de 70 bilhões de pessoas a saírem do vermelho.
O público atendido pelo programa deve ser dividido em duas faixas. Para as dívidas de até R$ 5.000, a renegociação pode ser parcelada em até 60 vezes. A previsão do governo é que as renegociações comecem a partir de julho. Isso porque o governo ainda vai fazer um leilão para que haja adesão de credores ao programa. Segundo o Ministério da Fazenda, as instituições que oferecerem mais descontos vão ser contempladas no leilão. A faixa 1 é reservada para pessoas que recebem até 2 salários mínimos ou que estejam inscritas no Cadastro Único. Para as dívidas de até R$ 5.000, o Ministério da Fazenda informou que o programa vai valer para dívidas cadastradas até o fim de 2022. Além de parcelar, o devedor vai ter que pagar a primeira parcela após 30 dias. Os juros do financiamento serão de 1,99% ao mês. Podem ser financiadas dívidas de crédito rural, financiamento imobiliário, créditos com garantia real e operações com risco de terceiro. Como o devedor pode escolher um banco para renegociar a dívida, as instituições financeiras vão ser estimuladas a oferecerem melhores condições para o pagamento. Na faixa 2, serão atendidas exclusivamente pessoas com dívidas no banco. Os devedores podem fazer a renegociação diretamente com a instituição financeira. Nas duas faixas, estarão isentas de pagamento de imposto sobre operações financeiras. As dívidas de até R$ 100 nos bancos que participarem do programa vão ser perdoadas e o nome ficará limpo. Segundo o Ministério da Fazenda, 1,5 milhão de brasileiros têm dívidas com esse valor. Olha, e o governo finalmente anunciou o pacote para facilitar a compra de carros populares. Os descontos para o consumidor vão variar entre R$ 2 e R$ 8.000. No total, o governo reservou R$ 1,5 bilhão para o programa. Não há prazo definido para o fim. Quando o valor gasto atingir esse montante, o programa será encerrado. O dinheiro será distribuído da seguinte forma: R$ 500 milhões para automóveis, 700 milhões para caminhões e 300 milhões para vans e ônibus. Os descontos nos preços dos carros para o consumidor devem variar de R$ 2.000 até R$ 8.000. Os veículos poderão custar, no máximo, R$ 120 mil. O máximo desconto será para carros que cumprirem os critérios social de preservação do meio ambiente e de densidade industrial. As vendas de carros com desconto serão exclusivas para pessoas físicas nos primeiros 15 dias. Prazo que pode ser prorrogado por até 60 dias, a depender da resposta do mercado. Depois disso, as empresas também poderão se beneficiar do programa. O barateamento de carros é um pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à sua equipe econômica. Ele já havia dito no início de maio que considerava os preços muito altos no país. E com isso também pretende estimular a indústria automotiva. E o grupo de trabalho deve apresentar nesta tarde a proposta de reforma tributária. Deputados e o executivo tentam acelerar a tramitação da medida para ser votada ainda no primeiro trimestre. A versão do relatório da reforma tributária do deputado Aguinaldo Ribeiro deve propor a criação de um imposto sobre valor agregado, o IVA dual, sobre bens e serviços, dividido entre um tributo federal e outro estadual e municipal. Assim, serão substituídos os atuais IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. A intenção é que a tramitação da medida seja acelerada, a fim de votá-la no plenário da Casa ainda no primeiro semestre. Se, por um lado, a criação do IVA aparece como um consenso em meio às discussões, um dos principais pontos de divergência é a quantidade de alíquotas que serão estabelecidas. Pela proposta, deve haver mais de uma alíquota, sendo uma padrão, uma seletiva para os serviços essenciais, que incluem aí saúde, educação e transporte, e uma tributação para produtos que causam mal à saúde e ao meio ambiente. Atualmente, o cálculo aponta que, para manter a arrecadação com proporção do produto interno bruto, a alíquota do IVA seria de 25%. A Receita Federal e os estados já começaram a estudar detalhes operacionais para a implementação do IVA e de seu mecanismo para as novidades da reforma.
O chamado Grupo de Trabalho Operacional se debruça sobre documentos fiscais e obrigações acessórias do modelo a ser implementado para estudar os prós e contras. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que a reforma tem que ir ao plenário da Câmara ainda neste semestre, antes do recesso parlamentar. E o mercado financeiro fez projeções mais otimistas para a economia brasileira neste ano. Segundo o novo relatório Focus do Banco Central, é esperado o crescimento maior do PIB e inflação menor. Nesta semana, os analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central voltaram a reduzir a estimativa de inflação para 2023. De acordo com o relatório Focus divulgado nesta segunda-feira, o índice de preços ao consumidor amplo, que mede a inflação oficial do país, deve terminar este ano em 5,69%. A projeção da semana passada era maior, de 5,71%. Segundo o Conselho Monetário Nacional, a meta de inflação para este ano será cumprida se chegar até 4,75%. O Focus também melhorou quase 0,5% a projeção do Produto Interno Bruto do Brasil para 2023. A previsão é que o PIB tenha o crescimento de 1,68%. Na semana passada, a projeção era menor, de 1,26%. Já em relação à taxa básica de juros da economia, a Selic, o mercado financeiro manteve a estimativa para o fim de 2023 em 12,5% ao ano. Para 2024, a projeção continua em 10% ao ano. Eu mudo de assunto agora para falar de esportes. As seleções do Brasil e da Espanha anunciaram a realização de um jogo amistoso como parte da campanha contra o racismo. A partida acontecerá no ano que vem na Europa. Vamos conferir? Sob o lema Uma Só Pele, as duas federações fecharam um acordo para a realização em março de 2024 de um amistoso que reforça o compromisso de ambas as entidades contra o racismo e a violência no futebol. O jogo será realizado na Espanha e, se a Roja tiver compromissos oficiais nesta janela internacional, uma nova data será procurada no calendário. A iniciativa tem como objetivo a conscientização contra o racismo, depois de o atacante brasileiro Vinícius Júnior do Real Madrid ter sido alvo de insultos durante jogos do Campeonato Espanhol. Torcedores identificados como autores de insultos racistas contra o jogador estão na mira das autoridades. 4 pessoas acusadas de terem pendurado um boneco negro em uma ponte na capital espanhola horas antes do duelo contra o Atlético de Madrid pela Copa do Rei poderão receber multas de 60 mil euros, mais de 300 mil reais, e podem ser privadas de recintos esportivos por um período de 2 anos. A punição foi proposta nesta segunda-feira pela Comissão Antiviolência da Espanha. Detidos há 2 semanas antes de serem liberados, esses torcedores estão sendo investigados por crime de ódio. Outros 3 indivíduos, identificados como autores de insultos na partida contra o Valência pelo Campeonato Espanhol, poderão ser punidos com multas de 5 mil euros, mais de 25 mil reais, e a proibição de entrar em recintos esportivos pelo período de 1 ano. As punições ainda precisam ser validadas pelos órgãos do governo espanhol responsáveis por questões de segurança no país. E veja a seguir, ex-vice-presidente lança pré-candidatura à presidência dos Estados Unidos. E você vai ver também. Na segunda reportagem da série Virada Sustentável, nós vamos mostrar uma nova tecnologia que pode ajudar no combate às queimadas. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e ao vivo. São 8 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E eu trago agora os destaques internacionais. O ex-vice-presidente Mike Pence lançou sua pré-candidatura à presidência dos Estados Unidos. Mais um nome na corrida à Casa Branca. O ex-vice-presidente Mike Pence lançou sua pré-candidatura à presidência dos Estados Unidos. O político vai desafiar Donald Trump nas primárias republicanas de 2024. O conservador evangélico e ferrenho opositor do aborto vai oficializar sua entrada na pré-campanha eleitoral na próxima quarta-feira, quando completará 64 anos, durante um ato no estado de Iowa. Tradicionalmente, esse estado abre a corrida pela nomeação presidencial republicana. Durante o mandato de Trump,
Pence atuou como um vice-presidente leal que atraiu a direita religiosa e sempre esteve pronto para defender o então presidente contra qualquer acusação. Após anos de lealdade, ele se afastou de Trump quando uma multidão de apoiadores do então presidente invadiu o Capitólio, a sede do Congresso americano, em janeiro de 2021. Nesse dia, Pence ignorou o pedido de Trump para bloquear a sessão, na qual o Congresso validaria a vitória eleitoral do democrata Joe Biden. Pence foi constantemente criticado por Trump após a vitória de Biden e até chamado de traidor em uma conferência conservadora na Flórida. E um acidente aéreo ainda sem muitas explicações deixou Washington em alerta. Só se sabe até agora que uma aeronave suspeita foi perseguida por caças F-16 e que aparentemente toda a família que estava a bordo morreu. Autoridades americanas informaram nesta segunda-feira que não houve sobreviventes do acidente de um avião que transportava 4 pessoas no estado da Virgínia. Segundo a Administração Federal de Aviação, que investiga o caso, o Cessna Citation colidiu contra um terreno montanhoso no domingo à tarde. A Polícia Estadual informou que os socorristas chegaram a pé ao local da queda 4 horas depois do acidente. As autoridades ainda tinham que identificar oficialmente as pessoas a bordo, mas comentários de familiares de tripulantes que provavelmente estavam no avião deram uma ideia inicial. Segundo dados públicos, a aeronave estava registrada no nome de uma empresa com sede na Flórida, de propriedade de John Rumpel. Ao jornal The Washington Post, ele disse que toda a família estava a bordo, incluindo sua filha, neta e a babá. Antes de cair, caças F-16 perseguiram o avião em alta velocidade, provocando um ruído ensurdecedor em toda Washington e seus subúrbios. O chamado estrondo sônico, resultado de um objeto viajando através do ar com uma velocidade maior que a do som, assustou moradores e sacudiu janelas e paredes ao longo de quilômetros. A barragem de Kakhovka, que fica no sul da Ucrânia, foi parcialmente destruída. O responsável ainda não foi encontrado. A destruição de uma barragem em uma área do sul da Ucrânia, controlada pela Rússia, provocou a retirada de moradores nesta terça-feira de localidades próximas, que enfrentam um risco de inundações, além de uma troca de acusações entre os dois países em guerra. A Ucrânia afirmou que a destruição da barragem aumenta rapidamente o risco de uma catástrofe nuclear na central de Zaporíjia, que usa a água da represa atingida para refrigeração, mas a Rússia e a Agência Internacional de Energia Nuclear descartaram um perigo imediato. Autoridades designadas por Moscou denunciaram que a barragem de Kakhovka, que fica em uma área ocupada da região de Kherson, foi parcialmente destruída por múltiplos ataques, enquanto a Ucrânia acusou a Rússia de destruir a barragem para frear a contraofensiva de Kiev. Mais cedo, a Rússia destruiu uma grande represa localizada na Nova Kakhovka, causando significativas evacuações, grandes danos ecológicos e ameaças à segurança da usina nuclear de Zaporíjia. As ações da Rússia são de um Estado terrorista, de um agressor. Russia's actions are the actions of a terrorist state, an aggressor. Apesar dos alertas, o governador de Kherson, nomeado pela Rússia, Andrei Alexeyenko, afirmou que nenhuma cidade está sob ameaça de inundação depois do aumento de entre 2 e 4 metros do nível da água. A barragem de Kakhovka, tomada no início da ofensiva russa na Ucrânia, abastece a península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014. Os danos à estrutura aconteceram depois de um dia marcado por informações contraditórias. A Ucrânia reivindicou avanços ao redor da cidade de Bakhmut e a Rússia afirmou que impediu um ataque em larga escala em Donetsk. E o presidente Lula anunciou em um evento em Brasília que o governo federal vai lançar um novo plano de segurança para a Amazônia em parceria com os governos estaduais. São medidas para combater crimes como grilagem de terras públicas, atividades ilegais de garimpo, extração de madeira, mineração, além de caça e pesca em territórios indígenas, áreas de proteção ambiental e no bioma como um todo. Em breve, o Plano Amazônia Segurança e Soberania, em parceria com os governos dos estados que compõem a Amazônia Legal. O objetivo do plano é o combate sem trégua a crimes como grilagem de terras públicas, garimpo, extração de madeira, mineração, caça e pesca ilegais em territórios indígenas, áreas de proteção ambiental e na Amazônia como um todo. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, dia em que se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente. E nesta semana, que é comemorada a Semana do Meio Ambiente, nós preparamos uma série de reportagens especiais. A série
Virada Sustentável. E hoje, na segunda reportagem, nós vamos mostrar uma nova tecnologia que pode, olha só, evitar queimadas. Vamos conferir? 1.800.000 quilômetros quadrados de destruição de florestas. Esse foi o resultado das queimadas no Brasil entre os anos de 1985 e 2020, segundo o relatório MAP Biomas. E o problema parece não ter fim. Só em 2022, a Amazônia perdeu 10.573 quilômetros quadrados de cobertura vegetal. Foi o maior desmatamento dos últimos 15 anos, de acordo com o Instituto do Homem e Meio Ambiente. As queimadas são fenômenos naturais que podem surgir em áreas secas que contenham vegetação, ou podem ser provocadas pela ação do homem, normalmente para a limpeza de pastos. Com vento e baixa umidade, fagulhas podem se alastrar e causar incêndios de grandes proporções. Mas a tecnologia pode ajudar a evitar grandes queimadas e seus prejuízos. A solução pode estar neste detector de incêndios, que envia um alerta sobre o problema assim que ele começa. Ele tem uma parametrização embarcada dentro dele, né, onde níveis de meio ambiente, com o clima daquele determinado local, né, espelhado a temperatura e umidade. Né? E quando acontece o fogo, isso muda de uma forma muito rápida. E ali ele já entende o que está acontecendo. E naquele momento são estabelecidos níveis de segurança no software. Se ele passa de um determinado nível de segurança, ele já solta o alerta como possibilidade de uma ocorrência. O sensor usa plataformas de comunicação para transmissão de dados sem fio e pode funcionar sem manutenção por anos, utilizando inclusive energia limpa através de painel solar. A solução começou a ser desenvolvida no segundo semestre do ano passado e agora passa a ser instalada em empresas privadas e cidades como Ibiúna, no interior de São Paulo, que além do sensor de incêndios florestais, contratou da empresa responsável o detector de anomalias, que emite alertas sobre movimentação de terras. É outra tecnologia aliada do meio ambiente. Eles estão com problema de invasão de manancial. A invasão de manancial é um problema sério porque Ibiúna é um município que é muito grande de território. E ele é manancial de água dele e de municípios importantes como Sorocaba. E tendo invasão de manancial, imagina o meio ambiente como fica lá, água poluída vai dar problema. Então a gente está sendo demandado, né, para a gente trabalhar em conjunto, 50 sensores de incêndio, né, para poder pegar 50 sensores de movimento de terra. Por quê? Porque quando há grilagem de terra ou invasão, ou os caras vão com o trator, né? E aí o sensor de anomalias pega na vibração, ou os caras botam fogo na mata. E o sensor de incêndio vai pegar. São soluções que deverão ajudar cada vez mais na preservação ambiental. Estamos agora com um trabalho voltado em comunicação, tentando alguns contatos no próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério do Meio Ambiente, entre outras frentes com cidades. Se tiver uma boa vontade de entendimento, a gente tem sim, como hoje, tecnologicamente, diminuir para baixo o que vem acontecendo. Então, sim, a gente está nesse propósito e esperamos em breve ter maior comunicação com eles. E olha, continuando a Semana do Meio Ambiente, amanhã nós temos a terceira reportagem da série Virada Sustentável. Não perca! Bom, esta edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!